Dando sequência ao nosso curso de Introdução à Engenharia, nós estamos falando de sucesso profissional, conhecimentos essenciais que um engenheiro deve ter, que um estudante de engenharia vai ter que aprender ao longo dos seus 5 anos ou mais de curso. E a gente está falando dos conhecimentos do ciclo básico, a gente já falou de linguagens, matemática, química, física e materiais, e agora a gente vai falar um pouquinho de informática. Então, existe uma parte que é a informática básica, que ela está relacionada à sua capacidade de especificar e comprar um computador. Você tem que entender um pouco de hardware, ter uma noção básica de hardware, de processador, de memória, de disco, de tamanho de tela, do que você vai poder fazer com esse computador. Aqui, por exemplo, eu estou preparando uma aula. Essa aula ela tem captação de vídeo, ela tem um vídeo, ela tem um microfone, ela tem uma série de coisas envolvidas. Se eu melhorar demais a qualidade do sistema de vídeo, esse computador provavelmente não vai dar conta. Não adianta eu instalar aqui uma câmera de altíssima resolução, porque ele não tem um processador com capacidade suficiente para processar esses dados. São muitas informações e ele não consegue processar. Então, existe uma questão fundamental. Quando você vai comprar um equipamento como um computador ou um sistema computacional, que está associado à capacidade do hardware e aquilo que você vai usar, para que você vai usar aquele computador. Então, tem muitas simulações de engenharia que requerem uma capacidade de memória gigantesca. Então, não é qualquer computador que funciona. Tem muitos softwares que a gente tem instalado na universidade que só funcionam em alguns poucos computadores. Eles não funcionam num computador que não tem boa capacidade de processamento e grande quantidade de memória. É normal ter essa noção e ter essa ideia por videogames. Quem gosta de videogames sabe que determinados jogos requerem um computador de altíssimo desempenho. Então, saber conceitos básicos de hardware, de computador, de celular, de notebook e tablet é importante, porque o engenheiro lida com essas coisas o tempo todo. Eu estou sempre lidando com o computador. Eu sou professor de engenharia e lido com computador e com equipamentos de informática o tempo todo. Então, ter uma noção básica desses conhecimentos é fundamental. Saber também instalar os computadores, né? Saber lidar com esses conceitos de instalação e configuração, instalação de sistema operacional, configuração da máquina para poder fazer com que ela funcione. Senão eu vou gastar uma fortuna, vou comprar um computador muito caro e às vezes ele não vai funcionar bem simplesmente porque eu não soube fazer a instalação corretamente. Então, saber instalar um sistema operacional é fundamental. O básico, né? Você não precisa ser um expert em sistemas operacionais, nada disso, não, longe disso, na verdade, mas saber instalar um sistema operacional e saber instalar softwares como Office, como o GNU-Plot para fazer gráficos, o Octave para fazer cálculos, um software R para fazer análises estatísticas, um Dev C++ para fazer programas em C++, saber instalar os programas e saber configurar eles é fundamental para que você tenha um bom rendimento na sua atuação profissional. E saber usar o computador. Então, esse software que eu estou usando para fazer as aulas é o MindMaster, esse que tem esses diagramas aqui. É um software novo que eu não conhecia, estou usando para preparar as aulas nesse formato. E eu já tive que ler toda uma série de teclas, de sequências de teclas que mostram como é que ele funciona. O software que faz a gravação do vídeo é o Simple Recorder, aí tem uma sequência de técnicas, começa a gravar, para de gravar, dá uma pausa. Tem teclas que eu tenho que aprender para poder usar esses softwares, né? Para poder usar eles de uma maneira eficiente, para que a aula não fique danificada por eu simplesmente alternar para um outro software. Eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui eu estou alternando do Chrome. A minha aula está sendo preparada num ambiente do Chrome. Eu estou alternando para um outro software, que é o Simple Recorder. Vai aparecer a tela dele aqui, ele está aqui. Ele está mostrando que a gente está fazendo uma gravação. Estou aqui a 4 minutos e 29 falando. Tem uma sequência de teclas que eu pressiono para poder parar essa gravação. Então, eu tenho que ter domínio do meu hardware, domínio dos meus sistemas e domínio dos meus softwares para poder usar eles. Isso a gente chama de informática básica, quer dizer, dominar o básico de informática para poder usar os meus programas de computador. Aí eu tenho uma questão fundamental, que é a lógica, os algoritmos e a computação.
o engenheiro, ele lida muito com a parte de lógica, de algoritmos e de computação. Então a gente tem aqui uma série de conceitos que eu tenho que aprender ao longo dos meus estudos num curso de engenharia, por isso que todos os cursos de engenharia têm disciplinas de programação, normalmente são 3 ou 4. E aqui eu tenho conceitos fundamentais que eu vou ter que aprender a lidar, como estruturas de dados. A gente viu lá, por exemplo, que em álgebra eu tenho vetor, tenho matriz. Aí como é que eu faço para estruturar um vetor, para estruturar uma matriz dentro de um programa de computador? Como é que eu faço para definir sequências, roteiros, etapas, fases? Quais são as estruturas lógicas que aquela linguagem de programação me fornece? Tem sistemas de controle, tem sistemas de repetição, estruturas de controle de repetição. Como é que eu faço para usar elas? Qual a sintaxe dessas estruturas? Elas são muito rigorosas, porque uma linguagem de programação ela é feita por um computador, que não existe, eu sempre falo assim, não existe ninguém mais burro que um computador, porque ele só sabe processar zeros e e se não tiver os zeros e formatado de uma maneira bem específica, ele se engana. Então, um ponto e vírgula errado num programa de computador faz com que aquele programa não funcione. Uma única vírgula, um espaço, faz com que um programa de computador deixe de funcionar, porque ele tem uma linguagem extremamente rigorosa. Então, eu tenho que aprender esses conceitos para poder desenvolver um software do programa de computador. A gente lida ainda muito com algoritmos, fluxogramas e cálculo numérico. Por exemplo, a gente falou antes de funções, aí cálculo de derivada. Eu posso calcular a derivada matematicamente, através da derivação da função, ou usar um método numérico para calcular uma derivada, para calcular uma integral, para resolver um sistema de equações diferenciais. Então, a gente pode resolver esses problemas de várias maneiras. Tem várias soluções possíveis para um problema físico, matemático, químico. Essas soluções elas podem ser implementadas tanto teoricamente com as equações ou utilizando um computador ou um software. Tem muitos softwares que a gente usa para poder resolver esses problemas de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Antigamente a gente fazia à mão, depois a gente passou a usar as réguas de cálculo, depois as calculadoras científicas, elas ainda existem. Tem calculadoras científicas que são programáveis, como as da HP, por exemplo, e eu posso lidar ainda num nível mais elevado, com o desenvolvimento de algoritmos e softwares para um computador, um tablet ou um celular. Quando eu for lidar com o desenvolvimento de software, eu vou trabalhar com paradigmas de programação, conceitos de programação orientada a objeto, estruturado ou funcional, e eu vou lidar certamente com algumas linguagens de programação, e aí a gente tem algumas linguagens que a gente chama de prototipagem, que é para fazer um teste rápido. E, por exemplo, a gente tem Python, Java, o próprio R, a gente pode fazer prototipagem, tem a Julia também, e tem algumas linguagens de alto desempenho que a gente pode citar Fortran, C, C++, a que é mais utilizada amplamente hoje em dia é C++. Eu diria que tem se usado muito Python e C++ hoje em dia. Aqui eu tenho um exemplo, mais um exemplo de software. Esse aqui é um software que a gente fez. Foi um aluno de mestrado, o Thiago Schauer, ele é formado em Ciências da Computação, fez mestrado em Engenharia de Petróleo e depois ele entrou na Petrobras, ele trabalha como cientista da computação na Petrobras há muitos anos e ele desenvolveu esse software que faz o processamento de imagens de rocha reservatória. Esse software trabalha em inglês e português. Tem aqui uma série de ícones, botões, menu, barra de tarefas, ícones e botões, barra de status, e aqui os objetos com os quais eu vou lidar. Aqui eu tenho uma visualização tridimensional do meio poroso e aqui eu tenho uma simulação de um processo de entupimento. Eu tenho um meio poroso que está aqui, ó, esse aqui em preto, com branco. Esses branquinhos são os poros, o preto é a matriz sólida, esse aqui é um meio poroso. Então, o branquinho são os buraquinhos que eu tenho aqui. E aí o que acontece? Ele calcula a permeabilidade nesse sistema, esse K aqui, calcula a permeabilidade dessa imagem. Eu faço um entupimento da imagem, calcula a permeabilidade, mais entupimento, calcula a permeabilidade, de tal forma que eu vou verificar o comportamento dessa rocha reservatória para diferentes níveis de entupimento e de dano de formação. Aí eu vou conseguir identificar nesse reservatório quando que eu tenho que fazer aquele procedimento de acidificação para limpar ele, que a gente falou antes.
E a gente tem mais recentemente questões de otimização de software, que é eficiência de software. A engenharia está lidando cada vez mais com softwares e com dados. A quantidade de dados tem crescido muito. Então, você pega, por exemplo, um procedimento de uma medida de um laboratório de geoquímica, que antes você media 10 pontos, depois 100 pontos, depois 1000 pontos, depois 1 milhão de pontos, depois 10 milhões de pontos. Se você tiver um sistema de tratamento de dados de poços, você tem lá um sensor que faz medida de pressão, ele faz uma medida de pressão no fundo do poço, e antes ela fazia uma medida por minuto, depois a cada segundo. Então a resolução está aumentando muito, o que significa que a quantidade de dados cresceu exponencialmente, tem muita informação para processar. E para que eu possa processar isso, eu não só tenho que aprender a fazer um programa de computador, como eu vou ter que, primeiro faço ele numa linguagem interpretada e lenta, depois eu converto ele para uma linguagem de alto desempenho, e depois ainda eu vou ter que lidar com questões ainda mais complexas, que é a questão de eficiência e otimização, incluindo processamento paralelo e processamento distribuído, e eventualmente em algumas situações, computação na nuvem, inteligência artificial, o uso de bibliotecas computacionais e de integração entre linguagens de altíssimo desempenho. Então, eu vou ter que lidar com uma série de conceitos de computação e que eu vou ter que lidar, porque é uma questão que as pessoas às vezes não entendem, é que você pega uma pessoa formada em ciências da computação, ele é um excelente cientista da computação, ele é um ótimo programador. Mas se você falar para ele assim, ó, que nem o Thiago, vamos fazer aqui um simulador de dano de formação de rocha reservatório para a gente ver o comportamento que o nosso reservatório vai ter, o comportamento do reservatório em torno do poço com o dano de formação, porque isso vai implicar em queda de permeabilidade, queda de produtividade, vai aumentar o custo de produção de óleo. Se eu falar isso com um cientista da computação, ele vai levar um susto. Por quê? Porque ele não tem a menor ideia do que é dano de formação, do que é rocha reservatório, do que é propriedades do petróleo, perfuração. Ele não tem noção nenhuma de nada disso. Então, quem é a pessoa que tem a qualificação e o conhecimento para desenvolver esses algoritmos e esses programas? É um engenheiro de petróleo. Então, quem faz softwares da área de engenharia de petróleo é um engenheiro de petróleo. Quem faz softwares da área de engenharia civil é um engenheiro civil. Quem faz softwares de mecânica é um engenheiro mecânico e assim sucessivamente. Você pode até sentar do lado de um cientista da computação e fazer junto com ele, mas ele não sabe fazer. Isso é fundamental que vocês entendam. Os softwares de engenharia que vocês usam são feitos por engenheiros. São estudantes de engenharia que viraram engenheiros, que gostaram de informática, aprenderam as linguagens de programação e passaram a desenvolver programas de computador. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia a área do conhecimento que mais está requisitando profissionais é a área de análise de sistemas de programação. Hoje, aqui em 2020, a área do conhecimento que mais requer profissionais e que mais está contratando é a área de informática, principalmente a parte de desenvolvimento de software e inteligência artificial. Finalmente, para que você tenha um bom desempenho profissional, para que você tenha sucesso profissional, você vai ter que ter uma série de conhecimentos que estão relacionados à parte mais administrativa e econômica da engenharia. Então, a gente vai ter que ter conhecimentos de relação de custo-benefício, quer dizer, eu vou fazer uma obra, quanto que eu vou gastar nessa obra? Ela é benéfica? Vale a pena? Eu vou gastar 100 mil e vou arrecadar 90 mil. Eu vou ter prejuízo, não vale a pena, não faz sentido. Então, muitas vezes vocês veem as empresas falando em parar a produção de determinados reservatórios de petróleo. Agora está tendo essa crise da Covid-19, então o consumo de petróleo despencou no mundo inteiro, o preço despencou, então a produção vai ter que diminuir. Não adianta querer produzir, o Brasil estava produzindo 2 milhões e poucos de barris de petróleo, não adianta manter essa produção, porque o consumo caiu pela metade, caiu para 1 milhão. O que eu vou fazer com outro milhão? Não tem nem onde guardar. Então tem que diminuir a produção. Aí as empresas que produzem petróleo, principalmente a Petrobras, vão ter que reduzir a produção. Então é normal que você
um reservatório, um sistema de produção que estava com custo-benefício saudável, quer dizer, dava lucro, ela passa a ter um benefício negativo, ela não dá mais lucro, ela dá prejuízo. Então a tendência é você paralisar o funcionamento dessas instalações por um tempo. Isso é absolutamente normal. Está relacionada à questão da oferta e da demanda. Tá, hoje nós temos uma oferta muito grande, 2 milhões de barris, e uma demanda de 1 milhão. Então, enquanto a economia não voltar ao normal, essa relação está prejudicada, o custo-benefício fica prejudicado e tem algumas plataformas que serão fechadas. Isso é normal. Muitas vezes, quando está em alta demanda, a tendência é abrir poços de petróleo, mais reservatórios, mais poços de petróleo e assim por diante. Então, existe sempre uma oscilação do mercado e é importante que você, estudante, faça bem as disciplinas de economia e administração para entender esses conceitos. Muitas vezes a gente vê estudantes pegando uma dívida grande para comprar uma casa, um veículo e assim por diante, e ele não se dá conta dessas relações e não consegue ver que o mercado vai estourar na frente. Então, não é a hora de fazer essa compra, você tem que aguardar, você tem que ter uma noção básica de custo-benefício, oferta de demanda e de mercado para você ter uma atuação como profissional e como pai de família ou mãe, você cuidar das economias, você ter noções básicas do que está acontecendo para dimensionar suas despesas e assim por diante. Tem que ter essas noções de macroeconomia, quer dizer, do mercado como um todo, e de microeconomia, que são essas questões mais pontuais, mas que afetam diretamente a nossa vida. Então, existem disciplinas para isso, você tem que fazer bem essas disciplinas e entender. Não é para fazer por fazer, passar por passar, porque isso não... Existe um engano, tá? As pessoas às vezes fazem e dizem assim, isso não é relevante, isso não é importante para mim. Isso é um grande equívoco, porque se você aprender bem, você vai ver o quão relevante é. Lembra que eu falei que vários engenheiros vão trabalhar em atividades de gestão e de gerenciamento de equipes? Toda essa parte de administração está diretamente relacionada à gestão de equipes, gestão de administração de ativos, gestão de equipes e de pessoal, capacidade de elaborar orçamentos. Qualquer projeto que você faça, você vai ter que fazer um orçamento, você tem a especificação dos materiais, dos sistemas e orçamentos, e vai ter que lidar também com a questão de segurança, medicina e saúde, que são coisas que estão relacionadas a disciplinas de administração, economia e às vezes alguma disciplina de SMS. Então são conceitos fundamentais. Se você entender esses conceitos, a tendência é que você tenha uma eficiência. Entender esses conhecimentos faz com que você seja mais produtivo, mais eficiente. É normal ver pessoas abrirem empresas e fecharem pouco tempo depois. Por que isso acontece? Primeiro que provavelmente eles, obviamente, não foram nem competentes nem eficientes. Não souberam fazer uma análise de mercado, não souberam fazer uma análise de custo-benefício, de quanto dinheiro iam gastar, não levar em conta que nos primeiros anos uma empresa não dá lucro, você só tem gasto, você tem que ter dinheiro suficiente para manter a empresa em funcionamento durante alguns anos até que ela venha dar lucro. Isso é o normal em qualquer empresa. E você tem que ter essas relações de mercado, de demanda, de oferta, de qualidade dos produtos, de preço final dos produtos, de gestão de produção, gestão de entrega, velocidade com a qual você produz os equipamentos, velocidade com a qual você entrega os equipamentos, prazos. Então eu falei ali de software, a gente desenvolveu software. Aí quanto tempo eu tenho para produzir esse software? Não adianta eu querer produzir um software que eu vou demorar 20 anos para desenvolver. Daqui 20 anos esse software já não faz às vezes nem mais sentido. Já mudou toda a base tecnológica e esse software não faz mais sentido. Então você tem prazos para desenvolver as soluções de engenharia e elas levam muito em conta essas questões de custo-benefício, oferta e demanda, noções gerais de gestão e administração de equipes e assim por diante. Então são disciplinas que a gente vê no ciclo básico e que são fundamentais para o engenheiro. Ele entender esses conceitos de linguagens, matemática, química, física, materiais e informática e economia e administração são fundamentais. No ciclo profissionalizante aí varia de curso para curso, cada curso vai ter um conjunto de disciplinas diferentes. A gente já viu a grade do nosso curso, então vocês já sabem o que vocês vão ver no ciclo profissionalizante. E uma questão fundamental, se você puder, se você tiver na sua universidade fazer, é o conceito de fazer iniciação científica. Isso é
Hoje é absolutamente fundamental que um estudante de engenharia faça iniciação científica. Ele tem que entender o que é o método científico, conceitos de escala, de micro, de macro, de comportamento estático e dinâmico. Te viu essas coisas lá em cima, mas aqui existe uma integração e uma integração que visa ao desenvolvimento da inovação, então ele tem um ponto de vista diferente. A questão dos modelos com os quais a gente vai lidar, a gente já falou alguma coisa, mas tem modelos, desenvolvimento de modelos de equipamentos experimentais, um protótipo de um equipamento experimentais. Vocês viram agora com a Covid-19, um monte de universidades desenvolveram vários respiradores de baixo custo. Então, eu tenho um colega da Universidade Federal de Santa Catarina que desenvolveu um respirador de baixo custo. Ele, em pouco tempo, conseguiu desenvolver uma solução e ficou ótimo. O equipamento é de alta qualidade, a gente tem expectativa de que funcione e seja produzido no mercado. Então, é uma solução tecnológica de alto nível, de modelagem muito eficiente e muito rápida e de um nível tecnológico elevado, porque ele usou ideias e princípios e modelos e softwares de última geração. A gente tem aqui o desenvolvimento de modelos matemáticos, eu tenho novas equações, às vezes eu desenvolvo uma equação que dá uma solução mais eficiente para um problema, então eu vou lidar com o desenvolvimento desses modelos, dessas equações, e a gente viu também o desenvolvimento de modelos em computador através de algoritmos e softwares pré-existentes. Ele também vai aprender, esse estudante de iniciação científica, a preparar um relatório técnico e um relatório científico. Quando ele fizer o estágio, ele vai aprender a fazer um relatório técnico, porque no final do estágio ele tem que entregar um relatório técnico. E se ele fizer a iniciação científica, ele vai ter que entregar relatórios parciais do trabalho dele e uma monografia final que tem uma característica de científica. E, de novo, ele vai ter uma relação com a questão do meio ambiente, a flora e a fauna, e a preservação das espécies. Por quê? Notem que cada vez que a gente fala de um assunto novo, às vezes a gente volta para a questão do meio ambiente e para os outros assuntos de matemática e física. Então, vocês vão dizer, nossa, mas você repete esse assunto. Não, a gente está vendo o mesmo problema, mas com um ponto de vista diferente, com uma abordagem diferente. Eu posso ter uma abordagem mais prática, eu posso ter uma abordagem mais teórica, mais do ponto de vista do entendimento físico, mais do entendimento da matemática envolvida, ou alguma coisa mais experimental, laboratorial. Então eu vou ter uma série de coisas que eu vou ver de pontos de vistas diferentes e com níveis de complexidade diferentes. Por isso que a gente volta ao mesmo assunto. Vocês já viram transferência de calor no segundo grau? Condução, radiação e convecção. Vocês vão ver tudo de novo, só que num nível de complexidade maior. Se vocês forem fazer um mestrado em engenharia mecânica ou engenharia civil focado, ou petróleo, focado na área de transferência de calor, vocês vão ter várias disciplinas. Então, na graduação, você teve uma disciplina em que você viu tudo de uma maneira muito rápida. No segundo grau, você viu lá em 2 semanas o que é transferência, condução, convecção e radiação. Quando você faz um curso de engenharia civil, você vê transferência de calor, é uma disciplina. Quando você for fazer mestrado, você vai ter uma disciplina de condução, uma disciplina de convecção, uma disciplina de radiação, uma disciplina de ebulição, uma disciplina de mecânica de fluidos, uma disciplina de escoamento multifásico e assim por diante. O que está acontecendo? A gente está se especializando. Eu estou começando a aprender mais a fundo, eu estou indo mais a fundo no entendimento de como as coisas de fato funcionam. E a gente vai descobrindo que são cada vez mais complexas do que a gente imaginava. E quando a gente lida com o método científico, ele tem uma grande vantagem, que ele dá uma acalmada, você tem uma compreensão da ciência como um todo, de como é o método científico, como a gente faz ciência. Você aprende que você tem um conhecimento bastante limitado, mas tem várias pessoas estudando os vários problemas. Estou absolutamente tranquilo de que nós vamos encontrar uma vacina para a Covid, porque nós temos milhares de pesquisadores trabalhando nesse momento arduamente para encontrar essa vacina. Então, ela vai ser encontrada através do método científico e da ciência e do uso de sistemas de informática e de laboratório para encontrar essa solução. É assim que a sociedade evolui, através do desenvolvimento do método científico e do desenvolvimento científico e tecnológico.
E quando a gente faz esse desenvolvimento, quando a gente aprende esses conhecimentos mais aprofundados, é que você vai ter uma noção ainda mais clara da importância do meio ambiente, da importância da flora, da importância da fauna, da preservação das espécies. Muitos remédios, eles são obtidos a partir da extração de alguma planta. Você está extraindo um produto de alguma planta. Então, o que acontece? Se você tem uma queimada na Amazônia, como a gente está tendo várias agora, e você extingue uma espécie, você pode ter matado, destruído totalmente aquela planta que ia dar solução para a tua doença. Então, quando você faz ciência, você entende esse relacionamento de todas as coisas que estão na Terra, que elas se relacionam, estão no universo, na Terra. Essas coisas se relacionam, elas estão ligadas umas com as outras. A gente precisa dos materiais, a gente precisa das plantas, a gente precisa da flora e da fauna, e essas coisas se relacionam, e a gente tem uma compreensão a partir da ciência cada vez maior da importância de cada planta, de cada animal e da relação harmônica que a gente tem que ter com essas coisas, e por isso que é tão importante preservar. A gente não preserva simplesmente por preservar ou por um amor platônico às plantas. Eu vejo uma figura de uma imagem, aí eu quero no futuro vir aqui tirar uma foto e quero que essas plantas estejam aí por uma visão platônica, por uma visão de beleza estética. Não. Na verdade, aquelas plantas, elas vão ser curas, elas vão ser medicamentos, elas vão ser materiais, elas vão ser coisas fundamentais para a nossa evolução da nossa sociedade. Então, a gente tem que preservar porque precisa preservar. Não é uma preservação platônica, é uma preservação porque ela é fundamental. E quando você faz iniciação científica, mestrado, doutorado, especializações, você vai se dando conta do quão isto é importante e de como isso é relevante num nível científico e tecnológico. Então a gente conseguiu ver nessa aula uma série de conceitos relacionados aos conhecimentos essenciais. A gente vê que sucesso profissional, aptidões, ética, competência, facilidade de comunicação, criatividade, trabalho em equipe. E agora a gente viu quais são os conhecimentos essenciais do ciclo básico, do ciclo profissionalizante, vai depender de cada curso de engenharia, e como é importante fazer a iniciação científica para entender o método científico, as questões teóricas e práticas associadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, que fazem toda a diferença se você vai ser um profissional de sucesso ou não.